Boas dias a todos, meu nome é Danilo de Souza. O título do meu projeto de pesquisa e análise e proposição de modelos de síntese de fala para integração ao framework FIV e meu orientador e o professor Dr. Alexandre Magno Andrade Maciel e o co-orientador e o prof. Dr. Superescritura Albiron Leite Dantas Bezerra. O conteúdo dessa apresentação é formado pela introdução, objetivo e motivação, por uma revisão teórica da área de síntese de fala, pelo framework FIV e as ferramentas de síntese de fala que serão utilizados para essa integração, pela metodologia que será utilizado nessa pesquisa, pelo cronograma com as etapas previstas e resultados preliminares e esperados. Segundo Farinat, sua área de interface de voz tem recebido grande atenção devido à melhoria no desempenho dos sistemas de processamento de voz que inclui a síntese de fala e pela convergência de dispositivos e a grande produção de conteúdo multimídia. Para a Wang, a arquitetura típica para o desenvolvimento de interface de voz possui três componentes: o conjunto de motores que são responsáveis pela síntese de voz, a API que é responsável pela comunicação entre os motores e as aplicações e um conjunto de aplicações que são responsáveis pelo desenvolvimento de novos sistemas. Nos últimos anos, muitos trabalhos vêm sendo realizados a fim de proporcionar melhorias na qualidade da fala sintética. No entanto, pouco esforço tem sido feito para trazer esses avanços ao nível da aplicação. Os recursos disponíveis atualmente atendem às aplicações específicas, têm curva de aprendizagem lenta e apresentam sérios problemas de integração, extensibilidade e portabilidade. A síntese de voz possui muitos estudos na área acadêmica que proporcionaram uma melhoria na qualidade da voz sintética e melhoria no discurso. No entanto, pouco esforço tem sido feito para trazer esses avanços ao nível de aplicação. Diante desse cenário foi desenvolvido o FIV Framework for the Integrated Voice Environment com o propósito de auxiliar a construção e instanciação de mecanismo de fala em diferentes tecnologias e a realização de portabilidade em diversas plataformas. Maciel e Carvalho realizou a integração de um módulo de síntese de fala com a técnica modelo oculto de Markov ao FIV. Apesar de uma certa melhoria nos módulos de síntese de fala do framework FIV, essas vozes não foram consideradas suficientemente relevantes para a aplicação de síntese de fala, no qual a sintetização de voz possui problemas de inteligibilidade e naturalidade e execução das amostras de voz sintetizada com problema no seu tempo de sincronização. Sua portabilidade em plataformas que necessitam da execução da voz com uma melhor sincronização. A análise de outros mecanismos, incluindo a utilização de outras abordagens de pré-processamento linguístico e de síntese de fala envolvendo as técnicas modelo oculto de Markov que foi escolhida por possui resultados na sintetização de voz de outros idiomas e possui cerca de 70% das aplicações dos sintetizadores e a concatenativa que realiza uma melhor seleção de unidade dos fonemas, podendo ser aplicado em aplicações de tempo real de execução real. A maior motivação desse trabalho está no avanço da utilização dos modelos de síntese de fala portadores de necessidades especiais, em equipamentos de voz que utilizam interação de voz sintética e em atividades que necessitam de mão e visão livres para realizar suas tarefas. Outros fatores relevantes para a motivação deste trabalho e a realização da portabilidade de voz em múltiplas plataformas, a acessibilidade dos sistemas computacionais para portadores de deficiência, a necessidade de melhorar a naturalidade da voz gerada em português e o avanço no mercado dos modelos de síntese de fala, apesar das limitações das vozes geradas. Objetivo: analisar e propor modelos de síntese de fala para serem integrados ao framework FIV, visando maior naturalidade e inteligibilidade. Objetivos específicos: levantar o estado de arte dos modelos de síntese de fala com base nas abordagens modelo ocultos de Markov e concatenativa. Analisar o projeto, a arquitetura e implementação do framework FIV. Realizar o treinamento de novas vozes utilizando os modelos de síntese de fala MARI e HTS. Construir um arcabouço para a produção de amostras de áudio por meio de síntese concatenativa. Avaliar por experimentos a inteligibilidade e naturalidade das vozes com os usuários. Integrar os modelos de síntese de fala ao FIV. Análise e proposição de modelos de síntese de fala para integração a framework FIV. 7.
Segundo Tabet, síntese de fala é o processo de criação da réplica sintética de um sinal de fala para transmitir a informação contida na mensagem de uma máquina para uma pessoa, ou seja, pegar amostras da voz humanas e realizar a sua sintetização, de forma que qualquer palavra recebida pela máquina gere uma voz sintetizada. Duas características dos módulos de síntese de fala: a qualidade do sina de fala, no qual a fala deve possuir uma fala mais próxima da fala humana, possuindo assim uma boa naturalidade, e possui uma fala com compreensão do conteúdo linguístico da fala sintetizada, uma boa inteligibilidade e possuir um tamanho do vocabulário. Existe a possibilidade de utilizar amostras de áudio pré-gravadas possuem qualidade real de sinal, contudo possuem vocabulário limitado. Já os sistemas text-to-speech são sistemas capazes de gerar uma voz de boa qualidade similar à fala humana com a transcrição de vocabulário ilimitado. O processo de síntese de um sistema de fala é composto de duas fases principais. A primeira consiste no processamento de linguagem natural, PLN, onde a mensagem de entrada é transcrita em uma representação de nível fonético, e a segunda consiste na geração da fala, em que as formas de onda de voz são geradas e a saída acústica é produzida. O processamento das informações de locução com a informação necessária para realizar a síntese e pelo pós-processamento da voz sintetizada com filtros para melhorar a voz. Para realizar a geração de fala existem diferentes abordagens ou técnicas. O processo de síntese concatenativa está baseado na concatenação de segmentos de fala natural pré-gravada. Esta técnica exige uma base de dados com áudio de alta qualidade e texto, no qual a voz artificial sintetizada concatenativa está diretamente relacionada com a configuração dos parâmetros e a qualidade das gravações armazenadas no banco de dados Simões, 1999. E baseada na seleção de unidades associado a banco de longa duração que possuem unidades de tamanho variável, com unidades que contêm apenas as suas maiores sentenças entes, 2009. O FIV, desenvolvido na tese de doutorado de Maciel, tem como objetivo auxiliar o desenvolvimento integrado de aplicações com interface de voz, no qual é possível integrar motor de síntese de voz por meio de uma API e instanciar esses motores em múltiplas plataformas. A arquitetura do FIV possui 5 módulos. Os 3 módulos básicos de processamento de fala, o motor de reconhecimento de fala, motor de verificação automática de fala e o motor de síntese de voz. O módulo intermediário API, que é responsável pela integração dos módulos da básicos com a aplicação, e o módulo API, que é responsável pela abstração das possíveis aplicações desenvolvidas. As ferramentas do módulo de síntese de fala utilizado para realizar sua integração ao framework FIV possuem códigos abertos, facilitando assim o avanço na área de síntese de fala das vozes em português. Sendo assim, utilizadas as ferramentas mais recentes para a geração de síntese, que são o HTS, HMM Based Speech Synthesis Toolkit e o MARI Modular Architecture for Research Speech Synthesis. A estratégia utilizada para alcançar a proposta de análise e proposição de modelos de síntese de fala para serem integrados ao framework FIV, visando resolver o problema de naturalidade e inteligibilidade da voz e o tempo de execução das amostras de áudio. Para assim realizar a aplicação do modelo de síntese de fala do FIV, inicia com o levantamento do estado de arte dos modelos de síntese de fala com base nas abordagens da síntese do modelo ocultos de Markov e da síntese concatenativa nas bases de dados de EI Explorer. Será uma pesquisa aplicada com o objetivo de integrar motores de síntese de voz no framework FIV, para assim resolver problemas de qualidade da voz e do seu tempo de execução. Pesquisa quantitativa com o objetivo de realizar análise estatística entre as vozes geradas pelos modelos de síntese de fala. Pesquisa exploratória com o objetivo de proporcionar informações sobre síntese de fala, delimitando possíveis técnicas de síntese de fala com a finalidade de descobrir novas possibilidades de integrações no framework FIV. Pesquisa descritiva com o objetivo de verificar a naturalidade e inteligibilidade das vozes geradas pelas técnicas de síntese de fala. Cronograma. Análise e proposição de modelos de síntese de fala para integração a framework FIV. 15. Paramentos.
Os resultados preliminares são os modelos de síntese de fala construído e integrado ao FIV de Souza 2010 e de Souza et Alameda 2014 e o processamento de linguagem natural utilizando a base de dados Vero que serão utilizados nos testes de avaliação das vozes em comparação com os novos modelos propostos, como forma de verificar o avanço da naturalidade e inteligibilidade da voz sintetizada em português falado no Brasil. Envolvendo outras plataformas como dispositivos móveis, TV digital e ambiente virtual de aprendizagem, além dos sistemas operacionais como Android e iOS. Análise e proposição de modelos de síntese de fala para integração ao framework FIV. Projeto de pesquisa. Danilo de Souza Barbosa. Orientador, Professor Dr. Alexandre Magno Andrade Maciel. Co-orientador, Prof. Dr. Superescritura Albiron Leite Dantas Bezerra.